Amém? Deixa eu me limpar aqui, né, gente? Porque eu já sou uma manteiga derretida. Aí me escuta na ela chorando. Então, gente, primeiramente é um motivo de grande alegria para mim poder estar aqui e contar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, ministrar a palavra do Senhor, porque eu estar aqui hoje é um milagre de Deus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Eu não nasci, fui criada na igreja. Eu não sou convertida há muitos anos, mas eu fico muito feliz, né, por ver aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Pelo contrário, por muito tempo eu fui uma pessoa que eu não gostava de pessoas que eram cristãs, não gostava de evangélicos principalmente, de igreja então nem se fala. Mas não era de graça, eu tive os meus motivos, porque ao longo da minha vida, as pessoas que passaram por mim, que se declaravam cristãs, eram aquelas pessoas assim que eram cristãs só de boca, né? As atitudes delas negavam o Deus que elas serviam. Eu já tive casos de ver evangélicos humilhando as pessoas por questão de classe social e coisas até mesmo piores. E tudo isso fez com que eu criasse um bloqueio muito grande no meu coração relacionado à religião e também à igreja. Até que teve um dia, no final de 2011, que eu fui convidada pela minha prima para vir para um acampar dentro da igreja. E aí, então, eu me lembro que eu não queria, porque eu não gostava, né, de igreja. E eu não queria, só que o meu pai acabou me obrigando a ir para esse acampar dentro. E eu fiquei muito brava com a Luísa, porque além de eu não gostar da igreja, o acampar dentro ser na igreja, ainda ia ter crente. E para piorar, era na época que o acampar dentro acontece, na época que é o carnaval. E eu estava na adolescência, então eu estava naquela fase que eu queria ver como é que era. E os meus pais, e aí eu estava combinando com as minhas amigas de ir escondida para o carnaval, porque os meus pais, graças a Deus, não me deixavam sair para esse tipo de festa. Então eu tinha curiosidade de saber como é que seria uma festa dessa, o carnaval, porque eu pensava, todo mundo vai. E lá do mundo é a festa assim, né? A festa top, é o carnaval. Mas os meus planos foram frustrados e eu tive que vir aqui para acampar dentro. Então chegou no dia do acampar dentro, eu me arrumei, entrei dentro do carro. E da Asa Norte para a Asa Sul, a gente tem que passar pelo Eixão. E eu me lembro que eu passei pelo Eixão e estava todo mundo lá. O carnaval estava acontecendo, tinha o trio elétrico lá. E tinha muita gente dançando, muita gente pulando e fazendo o que se faz em carnaval. E eu olhei, né, passando assim, e eu falei, poxa vida, tá todo mundo ali e eu vou ter que ir para a igreja. Sabe, eles são livres e eu estou sendo obrigada a ir para um lugar que eu menos gosto. E eu falei, poxa vida, eu desceria do carro agora e faria o que eles estavam fazendo. Porque até então aquilo ali para mim que devia ser o legal, que era, né, o divertido. E eu vim para cá muito triste, foi aqui na igreja esse acampar dentro, muito triste mesmo. Até que então teve um dia, eu cheguei e vocês foram lanchar e eu não fui porque eu não queria socializar com ninguém. E eu fiquei sentada ali no hall sozinha. Até que vocês vieram e vocês estavam rindo muito e segurando um violão. E aí vocês chegaram ali no hall e eu me lembro como se fosse hoje, que vocês se sentaram e fizeram uma rodinha. E eu olhando, né? E aí vocês pegaram aquele violão e começaram a louvar a Deus. E eu fiquei tão impressionada com aquela cena, porque até então, na minha realidade, quando eu vi um grupo de jovens se reunindo e fazendo uma rodinha, é porque eles iam se drogar, é porque eles iam fazer alguma coisa do tipo. Mas vocês não. Vocês se reuniram, sentaram, fizeram a rodinha e foram louvar a Deus. Então vocês começaram a cantar a letra de uma canção que nunca na minha vida uma canção falou tanto comigo como essa. E aí vocês começaram a cantar aquela música. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. E eu... Gente, aquela música veio diretamente em mim. Parecia que era pra mim.
E eu comecei a olhar para vocês, e vocês cantando aquilo, e era a coisa mais linda que eu já tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha visto uma coisa tão linda como ver vocês ali louvando a Deus. E aí eu já fiquei assim, né? Naquele momento eu vi, gente, na vida de vocês aquilo que não tinha na minha vida. Sabe, vocês eram totalmente diferentes das pessoas que eu conhecia lá fora. Parecia que vocês tinham uma razão para viver. E aí, então, resumindo, ao longo desse acampar dentro, tudo o que era falado era para mim. Eu me lembro que quando o pastor Samuel pregava, parecia Deus falando comigo. E aí, então, resumindo, chegou no último culto desse acampar dentro. Ou no último culto, era no sábado à noite. E aí, estava na ministração do altar. E eu me lembro que tinha muita gente chorando, muita gente sendo batizada com o Espírito Santo. Tinha uma pessoa caída perto de mim e eu sentada. E eu só olhava aquela situação. E eu falei, gente, o que é isso? Alguma coisa está acontecendo aqui. Não é possível que todo mundo aqui está atuando. E eu olhando. O acampamento inteiro eu não abri a minha boca, eu não levantei, eu não louvava, nada. Eu só olhava. E eu falei, tem alguma coisa aí. E aí então eu falei assim, não tem mais condição. Eu estava sentada aqui e eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E aí eu peguei e abaixei minha cabeça e falei assim, eu vou fazer minha primeira oração. E abaixei a cabeça e aí eu falei, Deus, se você existe mesmo, me mostra. E aquela oração ninguém escutou. Porque estava muito barulho. Então ninguém escutou aquela minha oração. Eu orei tão baixinho. Mas a minha oração chegou a Deus. Então, não se passaram nem 10 segundos sequer. E eu senti, algo começou a se aproximar de mim. Muito forte, muito forte, muito forte. Mas ninguém percebia isso. Só eu percebia isso. E o meu coração, ele estava assim. Eu estava chamando, parece. Sabe? Como se fosse a vida toda. Como se eu precisasse de Jesus a vida toda. Mas só naquele momento ali eu realmente, entendi que eu precisava dele. E ele veio se aproximando, ele veio se aproximando. E de repente, ele entrou em mim. No momento em que ele, o Espírito do Senhor, entrou no meu coração, vocês não estão entendendo. A Natália antiga, ela morreu na mesma hora. Foi tão forte, a ponto de eu não conseguir me lembrar quem eu era na hora. O meu coração, ele pegava fogo, cada célula do meu corpo pegava fogo. Jesus disse, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu podia sentir rios fluindo do meu ventre. Parecia que tinha uma fonte viva fluindo de dentro de mim. E era como se eu fosse morta a vida toda. E naquele momento, eu nasci. E então, diante de tudo aquilo que eu estava sentindo, não adiantava se eu saísse pulando, correndo, gritando a igreja inteira. Nada que eu fizesse seria suficiente para descrever aquilo que estava em mim. Então a minha reação foi ficar. Eu não conseguia me mexer direito. Eu só fiquei em estado de choque. Acabou o culto e eu saí andando por esse corredor com o olho arregalado desse tamanho. Qualquer pessoa que olhasse para mim ia achar que eu era doida. E eu cheguei lá fora e como era acampadeira, eu tinha passado 3 dias sem olhar para o céu. E quando eu cheguei lá fora, eu só sabia um versículo da Bíblia. E a minha vida toda eu escutei ele e eu não conseguia entender. Quando eu cheguei lá fora, que eu olhei para cima, gente, na mesma hora, eu escutei, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E naquele momento, gente, que eu olhei para o céu, tudo fazia sentido, e eu pensei, como é que eu não tinha entendido isso antes? E o Espírito Santo, ele começou
a me revelar em mim tudo, desde a criação até o porquê que ele criou o homem, porquê que ele me criou, porquê que eu existia, porquê é que ele estava fazendo aquilo comigo. E eu me sentia tão pequenininha assim, e sabe o que é que você sentia a mão de Deus e o olho de Deus assim em cima de você? Era desse jeito que eu sentia. A minha visão já não era mais a mesma, eu já não enxergava mais com a minha visão, eu não sentia mais como a gente sente assim normalmente. Eu sentia tudo que estava à minha volta, era muito diferente. E aí eu lá, né, olhando assim pro céu, e de repente a Luísa chega pra mim e fala: Nath, papai e o tio Júnior querem ir no Subway, vamos? Aí eu falei assim, que eu não conseguia falar. E aí eu entrei dentro do carro e o Espírito Santo ainda queria continuar falando comigo. E eu entrei e de novo, da asa sul para asa norte, tem que passar pelo eixão. E nisso, os meus pais já tinham percebido que eu estava muito calada. Porque normalmente eu falo muito e eu não tinha aberto a boca ainda. E eles falaram: gente, o que está acontecendo? A Natália está tão calada. E eu não falava nada. E aí, novamente, quando eu estava passando de novo na frente do eixão, dessa vez foi totalmente diferente. Porque o Espírito Santo estava em mim. E quando eu olhei para aquelas pessoas fazendo aquilo, a minha visão era completamente diferente. Na hora que eu olhei para aquelas pessoas fazendo aquelas coisas, gente, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes a gente não consegue entender o que isso quer dizer, o que isso quer dizer. Mas ele me deu, pela graça dele, a oportunidade de sentir pelo menos um pouquinho do que ele sente. E quando eu olhei para aquelas pessoas fazendo aquelas coisas, eu senti a maior tristeza da minha vida. Não existem palavras para descrever o que o Espírito Santo sente quando vê um filho distante, quando vê um filho longe dele. E dessa vez eu queria sim, de novo, descer do carro. Mas a minha vontade era de descer do carro e sair gritando para todo mundo. Que aquilo ali não preencheria o vazio do coração delas. E aí então eu cheguei no Subway. E quando eu cheguei, para minha surpresa, quando eu olhava para as pessoas, eu sabia o que aquelas pessoas estavam sentindo. E o Espírito Santo, ele me revelava tudo daquelas pessoas. E cada vez mais, eu ia ficando mais assustada. E a Luísa chegou em mim, né? Porque eu estava muito assim. E falou: Nath, você está bem? E a primeira coisa que eu disse depois que eu me converti foi: é muito diferente. Porque aquilo que estava acontecendo comigo era muito diferente. Muito mais real, muito mais poderoso e muito melhor do que tudo que eu já tinha vivido até então. E aí eu fui para casa e eu me deitei na cama. E como eu estava pegando fogo, eu falei assim: eu não vou me cobrir. E só deitei assim, virada para a parede, como eu sempre deito. Mas novamente, quando eu deitei, algo veio físico e palpável e me cobriu, como se fosse um manto. E eu sentia fisicamente esse manto em mim. Na hora que ele encostou em mim, eu me lembro que a última coisa que eu fiz foi... E na mesma hora o meu corpo físico, ele apagou. Mas eu sei que o meu espírito essa noite, ele esteve com o Senhor. De uma forma diferente. Se vocês me perguntarem se eu sei de alguma visão do céu, nada disso, eu não sei de nada disso. Mas eu sei que eu estive aquela noite com o Senhor. O meu espírito esteve com Ele. Porque eu sei que eu aprendi muita coisa naquela noite. E no dia seguinte, quando eu abri o olho, eu falei: gente, eu ainda estou na terra. E eu me lembro que eu me sentei assim na beira da cama e eu fiquei muito tempo parada, com o olho aberto, assustada ainda, os rios em mim, o fogo em mim. E aí eu falei: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo não, mas eu sei que daqui para frente, todos os dias da minha vida, eu vou viver por Jesus Cristo. E não importa o quanto seja difícil, eu vou viver por Jesus Cristo. E não importa o quanto me custe, eu vou viver por Jesus Cristo. E sabe, gente, eu era uma pessoa assim, cheia de sonhos, muito ligada com as coisas dessa terra. Mas no momento que eu me encontrei com o Senhor, os meus sonhos morreram com a Natália antiga. Foi como se o Senhor tivesse chegado e passado uma borracha no meu coração. E tudo aquilo que antes era muito importante para mim, que eu olhava e eu falava: isso aí eu quero, né? Toda mulher, isso aí já não era mais tão importante assim para mim. Tudo já não era mais tão importante para mim, comparado à vontade de viver a vontade de Deus. E aí, Ele não me deixou ser uma pessoa sem sonhos. Ele escreveu um novo sonho no meu coração. E Ele escreveu vidas, almas no meu coração. Desde aquele dia, quando eu vejo uma pessoa, eu já não vejo mais da forma que eu enxergava antes.
Eu vejo como uma alma, como uma vida que é preciosa para Deus. E Ele me permite sentir pelo menos um pouquinho do amor que Ele sente por aquela vida. Naquela manhã, gente, o que o apóstolo Paulo disse em Atos 20 e 24 se concretizou no meu coração. Mas de nada faço questão, e em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério e a carreira que recebi do Senhor Jesus. Aleluia. Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. E aí eu falei assim, eu preciso ir para a escola, eu estou aqui. E aí eu me arrumei, cheguei na escola, e tinha muita gente falando de carnaval, muita gente falando de coisas que o Espírito Santo se entristecia e, consequentemente, como eu sentia o que ele sentia, eu me entristecia muito também. Mas ele comigo. E aí tinha uma amiga minha, ela já veio aqui na igreja algumas vezes, e essa minha amiga era muito próxima. E eu falei assim, ela vai ser a primeira. E aí quando ela chegou na sala de aula, eu falei pra ela, Bi, eu preciso falar com você. Eu estava sentada aqui, ela se sentou aqui e o professor estava dando aula de biologia ali. Na hora que eu olhei para o olho dela, tudo que eu não tinha gritado e chorado no dia anterior, eu gritei e chorei dentro da sala de aula. E aí eu soltei o maior grito da minha vida. Bi! Muito alto. E aí a sala inteira calou. O professor parou de dar aula. Bi! Bi, Deus existe, Bi! Bi, ele estava comigo no quarto ontem à noite. Bi, você precisa sentir o que eu estou sentindo, Bi. E ali eu estava chorando compulsivamente e eu comecei a contar para ela aquilo que Deus tinha feito na minha vida, nesse acampamento. E essa minha amiga começou a chorar mais do que eu. E éramos nós duas e o povo da sala todo assustado, o professor também. E essa minha amiga entregou o coração dela para o Senhor dentro da sala de aula. Depois disso, eu fui para casa, né? Antes eu não entendia um versículo da Bíblia. Mas dessa vez foi totalmente diferente, porque o Espírito do Senhor estava dentro de mim. E quando eu peguei a Bíblia, eu tinha total sintonia com ela. Gente, eu comecei a comer Bíblia. Eu me lembro que desde a hora que eu acordava, até a hora que eu fechava o olho para dormir, era lendo a Bíblia. Foi cerca assim, de um mês e meio que eu não falava, eu só lia a Bíblia e olhava para o céu. Lia a Bíblia e olhava para o céu. Depois disso, parece que foi um intensivão, né, com Jesus, para eu aprender. E aí, depois disso, ele me direcionou para eu abrir um clubinho na escola. E aí, ele fez grandes coisas ali, tiveram pessoas que puderam conhecer o Senhor. Mas aí, tinham aquelas pessoas na escola que já me conheciam de antes e que já eram cristãs. Aí, teve um dia que o garoto chegou para mim e falou assim, Nath, vem cá. Aí eu fui. E ele era cristão. Aí virou para mim e falou assim, olha, isso aí que está acontecendo com você é muito bonito, é muito lindo. Mas olha, isso é uma fase. Isso aí é coisa de primeiro amor. E eu não dou 6 meses, 1 ano, para isso aí passar. Era a mesma coisa de quebrar minhas pernas, né, gente? E eu olhei para ele, e eu fiquei tanto com aquilo na cabeça, que eu me lembro que eu cheguei em casa, e embora eu sentisse esse primeiro amor, se você chegasse para mim e perguntasse o que é o primeiro amor, eu não ia ter uma frase assim sucinta para descrever o que era. E aí eu coloquei lá, primeiro amor, o que é? Aí veio uma frase que falava assim, que o primeiro amor é um fogo de grande intensidade no nosso íntimo que coloca Jesus Cristo acima de todas as coisas. Aí eu falei, é isso. É isso aí mesmo que eu estou sentindo. E sabe, eu tinha encontrado a minha vida e ali para mim era tudo. E quando as pessoas chegavam para mim e falavam, gente, eu tenho para mim que num período de 6 meses, 1 ano, eu perdi as contas de quantas pessoas falaram para mim que isso ia passar. E eu me lembro que eu chorava e eu falava, Senhor, que eu perca tudo, mas não me permita perder a essência. Não me permita perder o amor. Porque eu sabia que a partir do momento que eu perdesse o amor e que eu perdesse a essência, eu me tornaria exatamente igual àquelas pessoas que passaram por mim e que me fizeram ter repulsa a crente. E eu falei assim, eu não quero isso para minha vida, eu não aceito. E sabe, gente, infelizmente, essa cultura de que o primeiro amor é uma fase tem se estabelecido cada dia mais no nosso meio.
É muito comum a gente ver pessoas que já são cristãs, ao verem uma pessoa que está apaixonada por Jesus, já colocarem prazo de validade no amor, né, Ana? 6 meses. 1 ano. Isso é muito errado. Porque não é da vontade de Deus que esse primeiro amor se vá. Porque é no primeiro amor que há simplicidade, é no primeiro amor que há verdade. É quando a pessoa está no primeiro amor que ela é espontânea, que ela serve a Deus, que ela adora a Deus única e exclusivamente por amor. Então não é da vontade dele que o amor se vá. Embora a gente tenha essa cultura de colocar esse prazo de validade, quando nós olhamos para Jesus, o amor dele por nós não teve prazo de validade. Jesus ele não nos amou somente por algumas semanas, ou alguns meses, ou alguns anos. Mas a palavra diz em João, capítulo 13, versículo 1, que tendo ele nos amado, e tendo ele amado eu e você, ele nos amou até o fim. Jeremias, capítulo 31, versículo 3, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. Glória a Deus. E por que é tão difícil a gente conseguir retribuir de uma forma fiel esse amor? Eu tenho certeza que pelo menos a maioria de vocês sabe muito bem do que eu estou falando. A maioria de vocês aqui já sentiram esse primeiro amor. A maioria de vocês aqui já amaram o Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas alguma coisa aconteceu. Você acabou se perdendo no meio do caminho. Você acabou se cansando de lutar contra a frieza em geral. Ou então você arrumou outras prioridades. Alguma coisa aconteceu. E quem sabe hoje o seu coração está tão frio. Você vive dentro da casa de Deus, trabalha na casa de Deus, mas o seu coração já está muito distante do Senhor. E eu gostaria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. E diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Essa palavra, essa carta, ela foi escrita por João, e a palavra do Senhor diz que João estava na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. E aí ele estava lá, e de repente, ele foi arrebatado em espírito, e ele escuta uma voz, como de trombeta, que dizia: João, o que você vê, você escreve e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E uma dessas 7 igrejas era a igreja em Éfeso. E aqui a gente começa a ver que o Senhor ele escreveu para o anjo da igreja em Éfeso, e ele começa a citar várias qualidades da igreja. Ele começa a falar: eu conheço as suas obras, eu conheço a sua perseverança, eu sei que você não tolera homem mau, que você coloca a prova os que se declaram apóstolos e não são. Eu sei de tudo isso. O Senhor estava falando, eu sei tudo o que acontece no meio da igreja. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor ele passeia no meio das igrejas. Então tudo aquilo que é feito, ele está vendo. Tudo aquilo que você faz para Deus, ele está vendo. E ele citou um monte de elogios.
Eu tenho para mim que se existisse alguma igreja, como a igreja em Éfeso hoje, a gente teria aquela tendência de achar que era a igreja perfeita, né? Nossa, que sonho de igreja. E realmente era uma igreja exemplar para todo homem que via. Mas o Senhor, ele é aquele que vê o que o homem não vê. E o Senhor já tinha visto o que o homem não estava vendo. E ele falou assim, olha, está tudo muito lindo, mas tem um problema. Você não me ama mais como você me amava no início. Éfeso, você abandonou o seu primeiro amor. E quando nós olhamos hoje para a nossa realidade, a realidade da igreja em Éfeso é a realidade de muitas igrejas hoje. São igrejas que têm abandonado esse primeiro amor. E como desde o início eu tive que aprender a lutar, a conservar, né, esse amor, lutar contra as palavras negativas, contra a frieza em geral, eu sempre, desde o dia que eu me converti, eu estive muito atenta para ver o que é que estava fazendo com que esse amor se esfriasse no coração das pessoas. E quando nós olhamos para a igreja em Éfeso, ela não foi uma igreja que deixou de fazer as coisas para Deus. Ela não foi uma igreja que se desviou, não. Ela foi uma igreja que cada dia mais ela fazia mais coisas. E o coração dela, como é que estava? E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre coisas que têm feito com que pessoas dentro da igreja estejam com o coração frio. Em primeiro lugar, é o convívio com o pecado. São várias coisas, gente, mas eu só vou poder falar duas coisas. Em primeiro lugar, é o convívio com o pecado que tem gerado costume com o pecado. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, infelizmente, cada dia mais, ela tem se afastado daquilo que a palavra de Deus diz. Cada dia mais coisas que são absurdas e abomináveis para Deus têm sido praticadas de uma forma normal, sem causar peso na consciência. E hoje nós estamos aqui na igreja, mas infelizmente, a nossa vida, infelizmente em partes, né, que a gente tem que fazer a nossa parte lá fora também. Mas a nossa vida ela não se resume somente aqui ou na nossa casa. Chega uma hora que a gente tem que sair. A gente tem que ir para o trabalho, para a faculdade, para a escola. E aí? E quando a gente sai, a gente se depara com essa realidade. As pessoas têm pecado de uma forma normal. Aí a pessoa se converte e vê uma coisa errada lá fora e fala, e sente o pecado, e fica triste. Mas depois de um tempo ela já olha, né, já se acostuma, já está mais adaptada. Aí já olha e fala, não tem nada demais. Nem é tão assim, né? E eu achava que esse não tem nada demais, gente, era só no mundo. Mas não é. Eu perdi as contas já também de quantas vezes eu já escutei esse não tem nada demais aqui, dentro da igreja. Isso é o quê? É tolerância cada vez mais ao pecado. Costume. E diante de coisas que não agradam a Deus, diante de coisas que são contrárias à palavra de Deus, o Senhor quer que a gente seja, que haja em nós o mesmo sentimento que houve no Ló. Ló, ele foi um homem que por escolhas erradas, ele errou muito. Ele teve que acabar habitando no meio de muita iniquidade, no meio de muita coisa que era abominável aos olhos de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto Ló, ele estava lá, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, ele fala que a alma justa daquele homem se afligia e sofria por causa da iniquidade que estava à sua volta. Ló, apesar de todos os seus erros, ele era um homem justo e ele sofria com a iniquidade que estava à sua volta. E quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, o que tem? Só coisas que são desagradáveis para Deus. E qual tem sido a nossa reação? Será que nós temos agido como Ló? A gente tem se afligido por causa do pecado? Porque a palavra de Deus lá fora está cada dia mais difícil, né? Das pessoas aceitarem e receberem? Ou será que a gente tem olhado para tudo e achado engraçado? A gente está olhando para tudo e achando tranquilo? O que enche o nosso coração? É aflição ou é paz e tranquilidade? O Senhor, ele não quer que a gente se acostume com o pecado, que a gente se conforme com esse mundo.
A palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. O amor se esfriará, inclusive, dentro da igreja. Nós precisamos ficar atentos, porque isso tem feito com que o primeiro amor se esfrie. E, em segundo lugar, é a motivação e a intenção do coração do cristão. Esse foi um problema que a igreja em Éfeso teve. Porque foi uma igreja que começou apaixonada, né, e que fazia as coisas para Deus por amor. Mas que ao longo do tempo, ela acabou entrando no ativismo religioso. Então era uma igreja que se esforçava muito, que fazia muitas coisas, que se entregava dolosamente à obra de Deus, mas foi uma igreja que se esqueceu de se entregar amorosamente ao Deus da obra. E quando ela viu, cadê o primeiro amor? Ela já havia abandonado o primeiro amor. E quantas vezes isso tem atingido a nossa igreja, a nossa geração? A pessoa começa a fazer as coisas para Deus por amor, mas daqui a pouco ela começa a se envolver com tantas coisas. E o coração dela é corrompido, dentro mesmo da igreja. A intenção do coração dela muda dentro mesmo da igreja. Eu me lembro de um dia, quando eu tinha muito pouco tempo de convertida, e tinham duas pessoas conversando, e essas duas pessoas eram cristãs. E aí, uma estava falando com a outra, uma pessoa cantava. Aí, a que não cantava chegou na outra e falou assim: olha, se eu fosse você, eu ia para tal programa, porque lá em tal programa